Então, se tivermos o Evangelho como norma de conduta na mão todo dia, eu vou ter que ficar consultando ele 24 horas por dia. E não vou dar conta, não vou aguentar ser o que está escrito ali. Primeiro eu vou achar que eu vou ser prejudicado. Como é que eu vou ter que dividir o que eu tenho? Dar meu tempo ao outro também. Olhar para o outro. Eu quero que o outro se dane, que se arrume. Não quero saber se ele está com dor de barriga ou não. É ele que se cuida. Eu estou lutando, eu consegui fazer o que eu fiz, graças ao meu esforço. Graças ao seu esforço. Tudo bem, você se esforçou e conseguiu. Agora pensa bem. E quem você é dentro do conjunto todo? Pensa bem. Você é um privilegiado, então. Porque Deus deu tudo para você. Então vejam a lei de ação e reação, causa e efeito. Deu tudo, eu pensei somente em mim. Eu estou o quê? Preparando o corpo de amanhã, da próxima encarnação. Porque eu tenho comigo o egoísmo. E o egoísmo é o corpo que eu vou ter mais tarde, um ser egoísta. O corpo com o DNA do egoísmo pode ser meu pai, Chico Xavier. E eu vou continuar egoísta, e como causa do egoísmo, eu vou ter que enfrentar uma situação difícil, porque é a lei de ação e reação, de causa e efeito. Não tem segredo. Não é Deus castigando. Deus não é tão mesquinho que vai ficar nos castigando. Os sofrimentos consequentes, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Aí é que está. Então muitos acham que isso é impossível. Como é que Deus vai castigar? Se Deus não existe, não castiga, não tem ninguém que vai me julgar. Eu pequei, mas ninguém ficou sabendo. Ah, vai provar. E hoje, o maior sucesso é você fazer a coisa, já orientado juridicamente, como deve fazer, para complicar o seu julgamento, o andar da carruagem. Como os fatos são muitos, a sociedade não está preocupada em fazer justiça, há pouca verba, há poucos institutos montados suficientemente para poder julgar, e qualquer criança sabe que qualquer processo vai levar de quanto tempo para ser julgado? De 5 a 10 anos. Só os que caem realmente na malha da imprensa, que se manifesta para vender programa, para vender sensacionalismo, me perdoem, é preciso acordar para isso, que nada é de graça, usam-nos para ter um ibope caro, para poder realmente vender o programa caro. E nós assistimos então coisas tristes, como assistimos recentemente. Pessoas babando, querendo justiça. Como coisa, se tivesse Jesus aqui, acho que ele faria a mesma coisa. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu não estou dizendo que os que estavam fazendo o que fizeram, estão certos. Mas é de assustar como a humanidade, em vez de compreender, orar, pedir, se organizar, tirar dali uma lição, se compraz em soltar fogos, fazer o estardalhaço. Quando que o nosso querido Emmanuel disse para o Chico: Chico, os que estão presos foram apanhados, o resto estão livres. Eu não sou. E vocês são? Ele não disse que não é. Diz que os que estão presos foram apanhados. Então nós, se estamos fora, é porque ainda não fomos apanhados. Gente, não adianta passar a mão na cabeça. Ah, o senhor está falando uma coisa muito estúpida, muito grossa, e eu não admito uma coisa dessa. Eu também não admitia. Mas o andar da carruagem nos mostrou isso claramente. Que na verdade nós todos somos criaturas endividadas, devedores seríssimos. E se hoje não fomos apanhados, é porque estamos lutando. E por isso estamos aqui, meus irmãos. Por isso viemos a esta casa. Por isso estamos procurando luz, a luz do entendimento. E por isso nós estamos fazendo questão de colocar sempre essa luz com a maior veracidade possível. Não feri-los, não julgá-los, não trazer a vocês a ideia de que vocês são, eu não sou. Não, pelo amor de Deus, o primeiro a estar nisso aqui, o primeiro a estar necessitando dessa lição sou eu. Ninguém está tão perto de mim quanto eu mesmo, da boca que fala. E todos os nossos companheiros que aqui falam sabem disso, têm consciência disso. Mas é que entendo despertado, ansiam por fazer parte desse rebanho de esclarecimento das criaturas. E não podemos carregar ninguém nas costas. Não podemos fazer aquilo que a cada um de nós compete fazer. Por mais que eu queira minha esposa, por mais que eu ame meus filhos, meus netos, eu não posso fazer nada por eles. Vocês já perceberam isso?
É nossos filhos. O que você pode fazer por ele? Enquanto ele ainda está na idade que tem que te obedecer, idade legal dada pela própria justiça, você tem que dar a ele os seus ensinamentos. Com amor. Com amor. Não com desamor. Não com força. Não com tapa, me perdoe. Não com violência. Mas ser enérgico. Você tem que cultuar o amor e o carinho. Mas cultuar o amor e o carinho sem ser escravo do amor e do carinho. E ser antes um devoto. Devoto do amor e do carinho. Se ele merece uma chamada mais severa, entenda que ele é um espírito, que ali está. Eu não sei se já contei a vocês, mas me perdoem se eu estiver repetindo, e foi recentemente isso. Quando Yogananda foi do Oriente para o Ocidente, veio para o Ocidente, ele conheceu um senhor de sobrenome Bourbon, nos Estados Unidos. Um homem que conseguia alterar a genética das plantas sem sequer usar um estilete, somente conversando com as plantas. Ele quis reconhecer essa pessoa. E ao chegar lá, ele conheceu esse homem e o homem foi mostrar para ele que tudo começou com os cactos. Porque os cactos tinham pontas, tinham espinhos. Ele foi conversando com os cactos. Olha, você criou espinho para se defender, eu sei. Mas olha, aqui não precisa disso. Eu te amo, eu te quero bem, eu vou cuidar de você, eu vou zelar de você, né? Deixa esses cactos para lá, isso é muito feio, né? Deixa para lá os cactos, não precisa do cacto. E foi conversando e foi plantando e replantando aquelas mudas, uma depois da outra, elas foram perdendo o espinho, e ele tem lá uma coleção de cactos sem espinho, e empesteou o mundo com isso, que mandou semente desses filhotes desses cactos para o mundo inteiro, e eles não têm mais espinho. Vejam que coisa interessante. E como ele fez isso com o cacto? Fez com as batatas, fez até com arroz, fez com várias árvores de grande porte. E quando eles estavam conversando, nesse campo clonal dele, diferente, né? Do clonal, surgiu uma criança, uma jovenzinha, dos seus 12 anos, passou correndo. E o Yogananda olhou para ela, foi acompanhando, ele falou: aquela lá é a minha plantinha humana. Filha dele, a minha plantinha humana, que eu uso o mesmo princípio que eu uso nas plantas aqui, eu uso também para educá-lo, para formá-lo. Perceberam que os caracteres da criatura podem ser modificados no momento certo. Com uma planta você consegue arrumar uma árvore enquanto ela estiver com o galinho fino. Você põe um tutor e ela segue o tutor. Depois que cresceu, não tem como você arrumar. De jeito nenhum. Se você vai arrumar, você quebra ela. Tem que aguentar ela realmente na natureza. E numa próxima encarnação, talvez arrumá-la. Vejam bem, não tem diferença muito grande entre nós e é a natureza que aí está. Então ele deu uma lição, ao passo que o Yogananda disse: se você viesse lá no Oriente, eu ia te mostrar, tenho 25 ashram onde eu recebo crianças para educá-las. Vejam bem,